Bom, boa noite, galera. Eu sou Milton Fabiano da Silva. Esse é o canal Professor Milton Silva Filósofo. Para você que ainda não é inscrito, peço que faça a inscrição, que compartilhe o vídeo, que deem lá um like, que ativem o sininho para que vocês possam aí acompanhar os vídeos que eu faço a publicação. Agora há pouco publiquei um vídeo, mas tive que, devido ao muito barulho, alguns probleminhas que ocorreram, tive que parar. E nesse vídeo estava comentando aí sobre a nossa semana intensa na vida política, né? Nós tivemos nesta semana o tão esperado vídeo da reunião final de 22 de abril, onde essa reunião levou ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a sair do governo, né? Que o Bolsonaro ali exigia a demissão do Valeixo, né, do Maurício Valeixo, porque o Bolsonaro queria ter ali informações mais precisas, que contribuíssem mais. Ele queria saber das investigações que envolvem ali seus familiares e seus amigos, como ele deixou bem claro naquele pronunciamento pós a reunião do dia da divulgação da reunião, né, na feira aí, dia 22 de maio, exatamente um mês depois daquela horrível reunião, né. Nós vimos ali naquela reunião falas de ministros que vão contra todo o estabelecimento da democracia, que vão contra os princípios democráticos, que vão contra a ordem estabelecida, né? Nós vimos aí a secretária Damares pedindo, por exemplo, a prisão de governadores e de prefeitos que estão fazendo medidas corretas, tá? Eles estão fazendo medidas corretas, defendendo aí o isolamento social, que é algo aí apresentado pelos mais diversos cientistas como a melhor maneira de se combater o coronavírus, né, a Covid-19. Então, ela quer aí mandar prender esses governadores e prefeitos, porque existiu em determinadas situações, como nós vimos, tá, abusos das autoridades, mas as autoridades policiais, elas agem assim há muito tempo, tá? Muitos de nós sabemos aí, principalmente os moradores das periferias do país, sabem como é o tratamento dos policiais em relação a determinadas situações, e foi o que ocorreu. Mas as pessoas também precisam entender que, neste momento, é necessário que nós fiquemos em casa, né? Há 2 semanas atrás, mais ou menos, teve um cara lá, né? Um desses bolsominions, ele estava lá com a camisa amarela da seleção brasileira, que eu nem uso mais as minhas, porque eu não sei, eu não quero ser comparado a esse tipo de sujeito, né? O sujeito lá não queria usar a máscara, colocou a máscara na cabeça e fez lá uma série de ironias, uma série de provocações, mas enfim, né? Voltando, a ministra está querendo, que defende os direitos humanos, está querendo aí prender os governadores e prefeitos que estão agindo de forma correta na aplicação aí do isolamento social. O nosso ministro da Educação falou lá palavras não muito aceitáveis, né? Como sempre, como é de costume, ao invés de trabalhar, fica fazendo vídeos lá, como cantando na chuva, dançando na chuva, enfim, fica aí provocando as pessoas. Nós estamos aí há praticamente 2 meses afastados das nossas aulas tradicionais, né? Das nossas aulas presenciais, e não houve por parte do Ministério da Educação nenhuma, mas nenhuma medida que ajudasse, que contribuísse aí para que os jovens que estão fora do período escolar, estão fora das aulas presenciais, tivessem um auxílio ou uma orientação por parte do Ministério da Educação. Nós não vimos isso. Ele só cancelou a prova do Enem por conta de pressão do próprio governo, né? Por conta do centrão, que o governo agora está fazendo aí essas alianças espúrias, essas alianças nefastas que outros partidos já fizeram, e a gente sabe no que isso vai dar: um aparelhamento do Estado, um oferecimento de cargos à torta e à direito,
nós temos nesse governo, né, infelizmente, o que se criticava no governo petista de uma sindicalização, nós temos aí agora uma militarização. Vários militares aí, inclusive da ativa, assumindo cargos no governo federal. Isso é preocupante, né? Nós temos hoje, não temos uma ditadura militar, mas nós temos nos altos escalões, nos altos cargos militares comandando o país. Enfim, né? Até que ponto isso é certo? Nós devemos questionar, devemos interrogar. Será que só nos militares tem pessoas corretas para assumirem esses cargos? Bom, voltando lá, né? O ministro da Educação pediu para prender os ministros do Supremo, chamando-os de vagabundo, numa reunião que estava sendo gravada, e ele sabia o que estava falando, né? E sabia que isso poderia vir a público. Tinham lá pessoas de setores da sociedade. Tivemos lá o ministro do Meio Ambiente dizendo para aproveitar o momento e o governo fazer as medidas aí que favoreçam ao garimpo ilegal, ao desmatamento na Amazônia, enfim, há processos que vão causar enormes prejuízos ambientais para o país e mais, tá? Nós temos também a imprensa internacional e empresas internacionais repercutindo de forma negativa as falas do ministro do Meio Ambiente, onde já se viu em uma reunião em que nós tínhamos à época, tá, cerca de 2.000 mortos, sabíamos da situação que a epidemia está trazendo, da desgraça que a epidemia traz, o ministro do Meio Ambiente, com sua incapacidade também, com sua ideia de favorecimento, de desmatamento, onde já se viu o ministro de Meio Ambiente dizer que era para aproveitar o momento e assinar, passar a boiada nos projetos que vão desfavorecer o meio ambiente, que vão invadir terras indígenas, que vão promover o garimpo ilegal, tá? Então, o cara está propondo isso. Isso é inaceitável. Tivemos ali, né, uma disputa entre Paulo Guedes e o Marinho ali sobre a questão do projeto Mais Brasil, né, que nada mais é que o PAC da Dilma, ok? É um programa aí de intervencionismo do Estado, que é um programa perigoso. Não que o Estado não deva ajudar, deve ajudar sim, mas a forma populista com que esse governo quer fazer as coisas. Nós tivemos também um outro momento preocupante na fala do nosso presidente, né? Que é a questão de armar a população. Ele quer que a população seja armada para combater as medidas de isolamento dos governadores. Né? Que ele fala, é muito fácil instaurar uma ditadura no Brasil que todo mundo obedece. Se nós tivéssemos armas, nós, né, o povo que ele acredita tivesse armas, não aceitaria. Isso não é imposição do isolamento legal. Isso é uma política pública, é uma política de orientação. Então, o presidente precisa se ater e entender que o isolamento social é necessário. Isso não é uma imposição. Isso é um processo de conscientização. Se eu me manter em casa, se eu sair só para o necessário, para as atividades necessárias, nós vamos ter um menor tempo de manutenção do vírus, de sustentação do vírus. Mas eu vejo aqui na minha cidade, caras fazendo churrascos, caras soltando pipa na rua, jogando bola, e muitos deles fazem isso porque têm influência e seguem a orientação deste responsável que nos comanda, que quer armar a população. Ele quer fazer aqui em nosso país uma guerra civil. Ele quer que as pessoas enfrentem as leis ou as ideias, né, as propostas dos governadores e prefeitos para o combate ao coronavírus. Ele quer que a população se rebele e não cumpra a ordem, que saia aí trocando tiro com a polícia. É isso que você quer? Parece que é isso que ele quer, né? Armar a população para que a população não obedeça os critérios de orientação, não só dos governadores e prefeitos, mas também dos ministérios, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, enfim, né? Então ele precisa entender
que isso não é, o vírus não é ideológico, o vírus é uma questão de saúde pública fundamental que nós devemos obedecer. Ele insiste, né, e muitos insistem, seus seguidores, na questão da liberdade de ir e vir. A liberdade na democracia, galera, é você fazer o que se pode e fazer o que se deve. Na democracia, não se faz o que se quer, se faz o que se pode, se faz o que se permite. Não é fazer o que eu quero. Se a minha ação coloca em risco a vida de outro, eu devo entender que eu não devo praticar esta ação. Então, é de fundamental importância que nós possamos entender que obedecer à política de isolamento social não é negar a minha liberdade, sim proteger a saúde pública, é proteger a saúde do outro, é proteger a minha vida, é proteger a vida de todos. Quando eu descumpro esses princípios, fico aí me agarrando com pessoas, né? Como ele fez hoje aí, em mais um ato criminoso, em mais um ato desrespeitoso às leis, aos princípios, às normas, à segurança, à saúde, onde ele vai lá em aglomeração, ele abraça pessoas, ele pega crianças no colo. Mais uma vez, tá? Vivemos um momento de pandemia, num momento em que mais de 22 mil pessoas morreram, e parece que ele não se importa. Um dos seus filhos deu lá uma entrevista essa semana para o Álvaro Carneiro, que faz um programa de viagens aí, né? Dizendo, vai contaminar 70%. Tem que contaminar para o vírus ir embora. E aí ele brinca, né? Se contaminar 70% de pessoas no Brasil, 140 milhões serão contaminados. Sendo que aproximadamente 10% das pessoas morrem, tá? Nós teríamos aí 14 milhões de mortes. Olha a fala, né? Cadê os empresários que iam falar que falaram aí que iam morrer 7 mil e que a gente não tinha que se preocupar somente com esses 7 mil, porque todo mundo morre? Cadê eles, né? São mais de 22 mil, fora subnotificações. Galera, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa entender que estamos em um momento que temos que colocar a serenidade, o respeito ao próximo, não sair e nos proteger. Peço a vocês que, caras, não vão na onda de políticos. Não sejam serviçais de políticos. A gente tenha, né, esses políticos aí se unindo com líderes religiosos. Tem líder religioso aí que tem TV por assinatura. Tem um cara aí que tem TV, né, grande, de rede nacional. Outro lá tem uma TV religiosa. E esses caras aí ficam iludindo a fé das pessoas, vendendo feijão milagroso, água milagrosa, ou cartinha de oração milagrosa. Velho, cadê o milagre de vocês? Olha quantas pessoas estão morrendo, né? Vocês vão perder muitos fiéis porque vocês estão mostrando que vocês não curam nada. Vocês estão mostrando isso, que vocês são verdadeiros mercenários da fé, que enganam as pessoas, né? Vocês são mais ateus do que eu. E vocês ainda são daqueles tipos de ateus mau caráter. Porque se acreditassem no que vocês afirmam acreditar e ensinam as pessoas a acreditar, vocês não fariam isso porque temeriam o castigo. Então, é uma muita hipocrisia. O presidente parece que quer fazer um Estado religioso no Brasil, ao dizer a todo momento que quem não crer em família, em Deus, em religião, não faz parte, não serve para o povo brasileiro que quer isso. Espera aí. O senhor tem que governar para o ateu, você tem que governar para o islâmico, você tem que governar para os judeus, você tem que governar para as tribos indígenas que têm suas crenças na natureza, assim como as religiões de matrizes africanas. O senhor tem que governar para todos, tá? Como o senhor bem disse, né? Que tem aumentado casos de violência contra a mulher e de abuso infantil. Mas quem comete esses abusos? No percentual,
nós vamos ver que são as famílias héteros que têm o maior número de casos de violência contra a mulher e violência sexual. Tá? Estou falando em porcentagem, não estou falando, professor, é claro, tem mais homens. Não, velho, tem lá, se você fizer os cálculos de números de casais heterossexuais e número de casais homossexuais, você vai ver onde tem mais a violência. Você vai ver, não que no homossexual não tem, mas no percentual é bem menor, né? O presidente afirma que tem informações de grupos policiais paralelos, cara. Olha onde a gente está. O que o Sérgio Moro fez ao denunciá-lo foi certo. Ele denunciou porque sabe que o presidente tem intenção de interferir na Polícia Federal. Todos os indícios levam a isso, a reunião levou a isso, a reunião mostrou isso. Bom, o vídeo acaba aqui. Peço a vocês que, se gostaram, compartilhem, ativem o sininho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.